Com base nas leis de Newton, é correto afirmar que... Então vamos dar uma analisada nessas alternativas. Letra A. As forças peso e normal agindo sobre o mesmo objeto formam um par ação e reação. Bom, uma parede agora na vertical e o objeto aqui, ó. Então a força peso continua nessa direção, mas a força normal mudou de direção. Então, nesse caso falha o par ação e reação para o peso e a normal. Então essa letra A não parece ser uma boa alternativa. Vamos prosseguir para a letra B. A letra B diz que um objeto em queda livre tem sempre ação igual em módulo à da gravidade, exceto quando atinge o ponto de altura máxima e sua velocidade é nula. Então vamos analisar essa letra B. Então aqui nós temos duas coisas a serem analisadas, né? Primeiro, o movimento em queda livre, né? Você tem um objeto solto do repouso, então de fato ele vai adquirir a aceleração da gravidade. Mas vamos ver a seguinte situação. Ele analisa aqui, ó, exceto quando atinge o ponto de altura máxima. Você tem um objeto, por exemplo, jogou o objeto nessa direção, subindo aqui, ele atinge uma altura máxima, como ele fala, ele momentaneamente ele para aqui para poder retornar, certo? Só que não é porque ele atingiu a velocidade de altura máxima igual a zero que a aceleração vai ser zero. Na verdade, a aceleração continua sendo a aceleração da gravidade. Só que ele já atingiu a altura máxima na qual ele vai tender a retornar. Ou seja, a velocidade vai mudar de sentido, né? Porque se lembrar a velocidade, isso aqui é V0 mais AT. Então, se essa aceleração aqui for negativa, então vai ter um momento onde esse AT vai ser maior do que o V0. Vai ser maior do que o V0. Aí essa velocidade vai mudar de sinal, então a gente vai ter um movimento para baixo e não para cima mais. Letra C. O fato de um corpo estar sendo acelerado é consequência da ação de uma força ou conjunto de forças de resultante diferente de zero agindo sobre o corpo. Pois bem, né, essa aqui nos está dizendo o seguinte, ó, se eu tenho uma aceleração, significa que uma força ou um conjunto de forças diferente de zero age sobre o corpo. Então, por exemplo, aqui eu tenho um corpo e aqui eu tenho um conjunto que poderia ter uma força para cá, outra força para cá, outra força para cá e outra força para cá. Nesse caso, se essas forças tiverem módulos iguais, então esse objeto ele não está acelerado. Agora, se eu tenho aqui o objeto com a mesma quantidade de força, tem uma força para cá, tem uma força para cá, tem outra para cá e outra para cá. Veja bem, eu ainda tenho 4 forças, porém a resultante é diferente de zero, porque eu posso anular essa de cima com essa de baixo se elas tiverem módulos iguais, mas essa da direita ela tem um módulo maior do que essa da esquerda. Então, nesse caso, eu vou ter uma força atuando no sistema. E a gente sabe que pela segunda lei de Newton que força é igual a massa vezes a aceleração. Se eu tenho uma força resultante, consequentemente eu também tenho uma aceleração. Então essa letra B tá ok. Vamos analisar as próximas. Pois bem, então, a resultante das forças agindo sobre um corpo precisa ser nula para ele mudar o seu estado de movimento. Então, não, né? Essa aqui eu não vou escrever nada. Se as resultantes agindo sobre um corpo forem nula, então ele vai permanecer em movimento retilíneo constante ou em repouso. Então ele não vai mudar o seu estado de movimento. Isso aqui é garantido pela primeira lei de Newton, né? O corpo permanece em seu estado de inércia, seu estado de equilíbrio, até que uma força atue sobre ele, certo? Então seria o oposto, a resultante das forças agindo sobre um corpo, se ela for nula, aí ele não vai mudar o seu estado de movimento, ok? Então a letra E diz o seguinte: é possível um corpo manter-se em movimento retilíneo uniforme, mesmo tendo a resultante das forças não nula agindo sobre ele. Ou seja, o mesmo esquema do caso anterior. Se eu tiver uma força aqui, a resultante não nula, vamos ter uma força para cá, uma para cima,
uma para baixo. Eu posso anular essa de cima com essa de baixo, só que essa da direita com essa da esquerda, essa aqui é maior, então vai ter uma resultante nessa direção. Então, se eu tenho força resultante, necessariamente eu vou ter uma aceleração. A gente pode também lembrar da definição de força, né? É igual à derivada do momento em relação ao tempo. Se isso aqui não dá zero, significa que a velocidade não é constante. Então, não dá para ter um movimento retilíneo uniforme. Muito bem, obrigado, até a próxima.